TDAH e ansiedade. Por que quase sempre essas duas coisas caminham juntos? Imagina o contexto. Você tem um filho com TDAH, ele não para, perde tudo, explode por qualquer coisa, chora quando contrariado, com um prejuízo gigantesco na vida. E você se pergunta, isso é mesmo TDAH ou tem outra coisa acontecendo junto? Essa pergunta me chega aqui no consultório toda semana e é um desafio. Só que um estudo que acompanhou quase 28 mil crianças por 17 anos acaba de dar uma resposta que todo pai, toda mãe, toda família precisa ouvir. Não é uma resposta fácil, mas ela é honesta. E ela pode ajudar a gente a mudar a forma como a gente enxerga nosso paciente, nosso filho, alguém que a gente conhece que passa por ou tem um diagnóstico de TDAH. Mas primeiro deixa eu contar o que os pesquisadores fizeram exatamente, tá? Eles acompanharam crianças britânicas dos 4 aos 21 anos. Não é uma foto estática, é um filme ao longo do tempo. E aí eles observaram duas coisas no mesmo tempo. Os sintomas de TDAH e os problemas emocionais como ansiedade e tristeza nesses pacientes. E eles encontraram 4 caminhos diferentes dentro dessa observação. Um grupo ficou tranquilo ao longo do tempo. Outro começou com TDAH intenso e foi melhorando. Mas havia 2 grupos mais preocupantes entre os 4. O primeiro dele, crianças que o TDAH e o sofrimento emocional cresciam juntos, como se estivessem meio que alimentando um ao outro. E aqui está o achado mais importante. Quando os sintomas de TDAH aumentavam ao longo do tempo, os problemas emocionais tendiam a aumentar também. Mas o contrário não acontecia na mesma proporção ou na mesma intensidade. Isso sugere que o TDAH abre uma porta para o sofrimento emocional, para além dos déficits de atenção, de concentração ou os prejuízos típicos. Pensa comigo. A criança com TDAH luta diariamente para se organizar. Esquece o material, não consegue terminar a tarefa, começa a colher mais broncas do que elogios. Com o tempo, ela pode começar a construir uma imagem de si mesma. Um estereótipo. Eu sou problemático, eu não consigo, eu decepciono todo mundo o tempo todo, por mais que eu me esforce. E a autoestima vai pagando esse preço. Não de uma vez, mas de tijolo a tijolo. TDAH não é só uma questão de atenção, e isso o estudo deixa muito claro. É um terreno onde o emocional fica mais vulnerável por tudo isso que a gente falou. E se a gente só trata a atenção, a gente pode perder o que está acontecendo por dentro da criança. E talvez aquilo que está gerando um sofrimento gigantesco dentro da experiência dela. E o estudo pensou nisso e foi além. Ele olhou também para o que cercava essas crianças no início da vida. E encontrou algo que é ao mesmo tempo preocupante, mas também esperançoso. As crianças que seguiram um caminho mais leve tinham, em média, famílias, mães, pais com menos depressão, lares mais previsíveis e melhores condições financeiras. Aos 26 anos, esse grupo tinha mais escolaridade, menos diagnóstico de ansiedade e menos diagnósticos de depressão, quando comparado aos outros grupos. Isso não é sobre culpa, é biologia e contexto. A depressão familiar, uma casa caótica, o estresse financeiro, esses fatores apareceram associados a trajetórias mais difíceis. E a boa notícia ao longo disso tudo é que vários desses fatores eles são cuidáveis, são modificáveis. Então, tratar a depressão da família não é só cuidar dela, é também um investimento direto na saúde mental da própria criança, que está envolvida nesse contexto. Criar rotinas mais previsíveis em casa não é um capricho, ela é proteção. E a ciência está dizendo isso pra gente, não sou eu aqui falando só para vocês. Então, a gente pode perguntar, né? O que fazer com isso tudo? Quais os caminhos possíveis? Existem vários. Primeiro, talvez, se seu filho tem TDAH,
Não observa só a tensão e a agitação. Tente criar estruturas, né, formas de olhar para ele por dentro. Como está a autoestima dele, se ele ainda gosta de si mesmo, se ainda acha que é capaz. Esse monitoramento emocional, de acordo com a faixa etária, né, precisa fazer parte do acompanhamento. Outro ponto, talvez super interessante, é que o ambiente importa mais do que a gente imagina. E mais uma vez, não como culpa, mas como uma oportunidade. Menos caos em casa, mais previsibilidade, rede de apoio, saúde mental dos cuidadores. Tudo isso faz uma diferença enorme, né? E a ciência aponta como um fator de proteção e de prevenção. E um outro ponto também importante é que a criança com TDAH precisa de afeto firme e paciente. Não de punição, e nem só de condescendência, mas de um adulto que com consistência possa dizer: eu te vejo, eu confio em você, eu vou continuar aqui mesmo quando for difícil, e existem regras, né? Um equilíbrio entre limite e aproximação. É por isso que o TDAH ele pode tornar a estrada mais íngreme, pode ser difícil, mas a forma como a família caminha junto nessa estrada é talvez o fator de proteção mais poderoso que existe, numa fase em que isso é fundamental e super importante no desenvolvimento infantil. Esse estudo não me dá uma certeza sobre o futuro do seu filho. Nenhum estudo vai dar isso pra gente, tá? Mas ele diz uma coisa importante e confirma isso. A trajetória não é um destino. As crianças melhoram. E o ambiente que a família constrói, com atenção, com afeto, com limite, com apoio, faz uma diferença real nessa trajetória. Então, se você quer entender melhor como o emocional e o TDAH se relacionam, né, na prática, na semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre o outro lado da moeda. O que a ciência diz sobre vínculo, sentido e o que realmente ajuda. Deixa no seu comentário aqui no vídeo qual a parte do vídeo que você mais gostou ou que você reconheceu aí na sua experiência no lidar com o seu filho. A gente vai interagindo aqui e a ideia é que a gente possa aprender e refletir cada vez mais juntos, tá bom? Tudo de bom, beijão e até a próxima.